Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2020. Esse ano que nos desafia cada dia, todo momento. Bem-vindos aí todos pelo Face, pelo Instagram. Legal, galera, cada dia mais pessoas aparecendo, cada dia mais contatos, cada dia mais aprendizados. Mais lições aprendidas aí, bem legal, viu? Bem-vindos aí todos, bom dia, pessoal. Estamos aí no nosso episódio número 13 da segunda temporada, hein? Se juntar a primeira com a segunda, já somos aí, já fizemos aí 43 episódios. Cara, é muita coisa, meu. 43 episódios. Muito bom, galera. Muito bom. Vamos lá, vamos começar, hein? Vamos começar essa quarta-feira abençoada aí. Com muitas oportunidades, muitos aprendizados. E o tema hoje, pessoal, é um tema bastante inquietante, viu? Eu vou até lançar a mão aí do capítulo que foi escrito no livro Modelo do Pensador, né? Que eu vou mostrar para vocês, sobre assumir a responsabilidade, né? Bom, vamos lá. O tema é a assunção de responsabilidade. Inclusive, esse é um termo até jurídico, né? No direito, fala-se muito desse termo, né? Dessa forma, né? Assumir a responsabilidade, assunção de responsabilidade. O que é assunção de responsabilidade? É o ato de quem toma para si a responsabilidade dos seus atos, né? A obrigação de responder pelas suas próprias ações. Então, veja. Se os meus resultados são função das minhas ações, dos meus comportamentos, eu então sou responsável pelos meus resultados, né? É uma lógica simples essa. Se assumir a responsabilidade e assumir a responsabilidade, tomar para mim os meus próprios atos, obviamente, ao tomar para mim meus próprios atos, eu estou tomando para mim os meus resultados também. Então tem uma lógica direta nessa questão, né? Vou botar esse celular do lado do computador. Bom, diante disso, pessoal, tem uma questão que é importante refletir, que é uma frase do Nietzsche, que ele dizia o seguinte: tudo que é dito por alguém que, quando diz, revela quem é. Tudo que é dito por alguém que, quando diz, revela quem é. Bom, se essa frase faz sentido, eu vou ler para você aqui uma história que eu contei aqui no livro, que fala mais ou menos o seguinte, ó. Na verdade, ainda não é a história. Na verdade, são frases que as pessoas falam. Então, por exemplo, ó, eu não consigo chegar na hora porque o meu relógio não desperta. Vocês conhecem alguém que fala, ou falou, ou costuma falar frases como essa? Ah, eu não consigo chegar na hora porque o meu relógio não desperta. Se não fosse o trânsito, eu conseguiria chegar no horário marcado. Vocês já ouviram pessoas falando assim? Ou você mesmo já falou dessa maneira? Eu queria tanto crescer nessa empresa, mas o meu chefe me impede, o meu chefe me marcou. Então, veja, se de fato a frase de Nietzsche faz sentido, se tudo que é dito por alguém que, quando diz, revela quem é, essas frases revelam muito sobre a pessoa que fala. Concorda? Se a pessoa fala que ela não consegue acordar porque o relógio não desperta, ela está dizendo um pouco de quem ela é. E quem ela é? Ela é uma vítima. Ela é uma vítima do relógio. Se o relógio não desperta, ela não acorda. Se o pudim não está na mesa, ela não come. Mas se o pudim está na mesa, ela não consegue não comer.
Se o pote de Nutella está aberto, ela é obrigada a comer. Então o pote de Nutella tem um poder sobre essa pessoa. E essa pessoa é um nada. Entende o que eu quero dizer? Talvez eu esteja exagerando um pouco na tinta para poder dar o tom dramático do que a gente está conversando, né? Ah, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo não deixar de comer pão. Então significa que o pão tem mais poder sobre a pessoa do que a pessoa tem sobre o pão. Eu não consigo parar de fumar. Significa dizer que o cigarro tem mais poder sobre a pessoa do que a pessoa tem poder sobre o cigarro. E é exatamente esse o ponto, o vitimismo. E toda vez, sem exceção, toda vez que houver uma vítima, obrigatoriamente haverá um vilão. E toda vez que houver uma vítima e um vilão, há uma expectativa tremenda e uma oportunidade enorme de surgir um herói. E aí o caos se instalou. Então, anota isso ou grava isso que eu vou te dizer. Todas as vezes, sem exceção, não há exceções, todas as vezes que você tiver numa história pessoal, num relacionamento que seja, e você identificar que você está fazendo o papel do herói, do vilão ou da vítima, vai dar problema. Toda vez, não tem exceção. Pode não dar um problema grandão, mas vai dar um probleminha, né? Vai dar um mal entendido, vai dar uma situação delicada, alguma coisa vai acontecer. E qual é a ideia, Luiz? A ideia é que no lugar do herói, da vítima e do vilão, apareça o justo. E o justo é aquele que combina o que, o porquê e o como. Então aí sim, eu vou ler uma história para você, que eu conto aqui no livro, que é o seguinte, ó. É um diálogo, né, entre dois homens. Então o homem 1 chega e fala assim: opa, e aí, tudo bem? O homem 2: não está nada bem. Homem 1: o que houve? O homem 2: o meu chefe me deu uma tremenda bronca. Nesse momento, né, o homem 2 se refere ao outro, ao chefe. Quer dizer, o outro é o chefe. Aí o homem 1 fala assim: mas o que houve? O homem 2 fala: eu não levei o relatório que ele havia me pedido. E ele soltou os cachorros em cima de mim. E o homem 1 falou: entendo. E você, o que aprendeu com isso? O homem 1 fazendo o papel do justo. Aí o homem 2: como assim? Aprendi o quê? Aprendi que tomei mais uma bronca. Aí o homem 1: sei. Mas o que você aprendeu sobre você nesse episódio? O que você não fez, que se você tivesse feito, não teria levado essa bronca? Aí o homem 2 falou: eu deveria ter feito o relatório como combinamos. E o homem 1: e o que te impediu de fazer o relatório? Aí o homem 2: nada. Não fiz porque não deu tempo. Aí o homem 1: nada? Mas você disse que não teve tempo. Aí o homem 2: na verdade acabei indo para o shopping com o pessoal e depois fui fazer outras coisas. Na verdade eu não estava afim de fazer o trabalho. Aí o homem 1: e o que você pretende fazer daqui para frente? Homem 2: cuidarei mais das promessas que faço e passarei a cumpri-las. Aí tem um conceito chave, galera. Um conceito chave. A vida, e aí é uma afirmação dramática essa, viu? A vida é um processo de pedidos e compromissos. Anota isso. A vida é um processo de pedidos e compromissos. Quando eu, por exemplo, me disponho a fazer uma live às 7 da manhã, eu estou assumindo um compromisso. E quando as pessoas se dispõem a vir participar dessa live, elas estão me fazendo um pedido, uma coisa alimenta a outra. Ontem, quem estava presente percebeu que eu terminei a live alguns minutos, 2 minutos antes do tempo normal. E muitas pessoas falaram: como assim? Mas já acabou. Porque havia ali uma expectativa de cumprimento de uma promessa, do cumprimento de fazer uma live de 30 minutos. E ontem, por uma razão especial, eu acabei fazendo uma live de 28, 27 minutos. E aí quebrei o contrato. Entende, turma?
Isso tem a ver com a assunção de responsabilidade. Então, no momento, eu recombino o trato. Pessoal, olha, me desculpa, mas eu preciso terminar a live hoje com 2 minutos de antecedência, porque eu tenho um compromisso às 7h30 cravado e não vou ter tempo de fazer a transição. E a galera faz lá as suas assunções e a gente segue em frente, entende isso? Então, veja, a vida é um conjunto de pedidos e compromissos. E uma pergunta que eu quero te fazer é: quanto você está cumprindo os seus compromissos? O quanto você está sendo capaz de responder pelas suas ações de compromissos que você faz com terceiros? De qualquer ordem. Eu fiz um trabalho recente agora, ainda estou fazendo esse trabalho com uma pessoa, um executivo do ramo de alimentos e franquias, onde ele estava com muita dificuldade de adotar novos hábitos. Então, e ele falava muito que não tinha tempo. Então eu falei para ele: o que você faz das 5 da manhã até as 8? Porque ele acordava às 8. Dormia 10 horas da noite e acordava às 8 da manhã. Ele falou: nada, eu durmo. Eu falei: que tal você acordar às 5 da manhã e ganhar 3 horas por dia? Aí ele falou: mas espera aí, Luiz, eu não consigo acordar às 5 da manhã. Se eu conseguisse, eu acordaria. Eu falei: então que tal se eu te ajudasse? Ele falou: como? Eu posso ligar para você todos os dias às 5 da manhã, durante 21 dias, até você criar o hábito. Ele falou: você faria isso? Eu falei: faria. Nesse momento estabeleceu um pedido e um compromisso. Percebe isso? E eu passei 21 dias ligando para ele às 5 da manhã. Às vezes 15 para as 5, às vezes 4h40, né? Às vezes eu acordo um pouco mais cedo para treinar. Me esqueci um único dia. Um único dia eu acabei não fazendo isso. E aí pedi desculpas, recombinei com ele, e o mais legal é que ele me ligou às 5 da manhã no dia que eu esqueci. E isso é muito bacana, esse comprometimento que uma pessoa assume com a outra e a outra assume com esse um. Ali sim se estabeleceu uma relação de interdependência. Percebe, turma? Então, assumir a responsabilidade é um ato de extrema grandeza. E talvez, no meu ponto de vista, a condição primordial para você buscar, de alguma maneira, a tentativa de ser feliz. Tentativa no sentido de uma das estratégias, não daquela história de tentar e fracassar, mas uma estratégia, um caminho, né, uma alternativa, melhor dizendo, para que você seja feliz. Eu não conheço uma pessoa que realmente encontrou ou esteja próximo de um estado de felicidade, né? E a felicidade é um estado, atrelado a um processo de decisão, que o seja uma pessoa que realmente entenda e visite a felicidade com frequência, que não assuma a responsabilidade pelos seus atos, entende? Pelas suas ações. E muitas vezes essa pessoa, por ser uma pessoa já independente ou interdependente, e vive com pessoas dependentes ou codependentes, acaba assumindo a responsabilidade por essas pessoas dependentes ou codependentes. Isso está errado? Depende. Quando um pai assume a responsabilidade pelos atos do filho que ainda é dependente ou codependente, isso faz total sentido. Mas quando um adulto assume a responsabilidade de outro adulto que não consegue assumir a sua responsabilidade, isso me parece não muito saudável. Entende isso? Então, quando o seu filho começa a trafegar na linha da maturidade e ele começa a passar de uma condição de dependente para codependente, o seu trabalho, o meu trabalho, é ajudar ele a se tornar independente para depois se tornar interdependente. Aí depois ele vai assumir suas próprias responsabilidades diante e durante a sua própria vida. Entende isso, turma? Então veja, até que ponto você assume 100% da responsabilidade dos seus atos? Essa é uma pergunta retórica, obviamente, para você pensar sobre isso. Até que ponto você assume 100% da sua responsabilidade sobre tudo o que acontece na sua vida? Eu me lembro, eu não consigo me esquecer disso, me lembro que eu trabalhei na Caixa Econômica durante uma época, de 89 até 96, e eu estou falando aí 89, estou falando de 89, 99, 2009, 2019, estou falando de 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. E era comum, né,
viajar para fazer reuniões, às vezes em Brasília, às vezes em Belo Horizonte. Eu trabalhava na filial, na Surpreendentes de Juiz de Fora, e não era raro eu me encontrar com outros gerentes, né? Nessa época, 89, eu entrei na Caixa, eu estava com 23 para 24 anos de idade, e eu me tornei gerente muito cedo lá, em 91, 92, e comecei a viajar, me tornei instrutor interno da Caixa, então viajava muito para dar treinamento pela Caixa lá, e às vezes eu ia dar treinamento, às vezes eu ia assistir treinamento, e quando eu ia assistir treinamento eu ficava em quarto, em duplas, né, com outro gerente, com outro colega e tal. E quantas vezes eu ouvia um colega chegar e falar assim: aquela filha da mãe não botou a meia que eu gosto, né? E eu ficava olhando e falei: peraí, fulano, você tá me dizendo o quê? Ele falou: pô, a mulher não botou a cueca que eu gosto, a meia que eu gosto. Eu falei: peraí, a sua mulher faz a sua mala? Ele falou: faz, por quê? Eu falei: cara, você tá falando sério? Olha que isso, eu estou falando de 25 anos passados aí, mas eu não apostaria dinheiro que isso não acontece hoje ainda, entendeu? De pessoas adultas atribuírem responsabilidade ao que acontece na vida delas a outra pessoa, né? Então, pessoal, eu queria muito que nessa jornada de hoje, nessa live de hoje, nós fizéssemos essa reflexão. Quanto você de fato assume integralmente, 200% a responsabilidade pela sua vida? Porque essa também é uma máxima relevante, né? A responsabilidade, ela é incondicional, e os resultados ainda serão condicionais mesmo assim. Mesmo que você assuma a responsabilidade incondicional por tudo que cabe à sua vida, é possível que os resultados não sejam exatamente aqueles que você queria que fosse. E aí você vai ter que rever a sua dinâmica para poder então mudar, transformar e buscar outras alternativas para atingir os resultados que você quer, né? Resultados quantitativos ou qualitativos, não importa. Então veja, assumir a responsabilidade é uma prerrogativa de um ser humano emocionalmente maduro. E procura prestar atenção em pequenas falas do seu dia a dia, né? Eu não consegui acordar porque o relógio não despertou. Eu não cheguei a tempo porque o trânsito me atrapalhou. Pequenas frases que, quando ditas, revelam quem essa pessoa que disse de fato é, ou como ela pensa sobre o mundo, ou como ela pensa sobre a vida, ou como ela pensa sobre as coisas que a rodeiam. E nesse momento que você observa o que você diz, o que você pensa, o que você sente, o que você diz, você está praticando o autoconhecimento. Então há uma conexão direta entre assumir responsabilidade e autoconhecimento. Quando eu assumo a responsabilidade, eu me conheço melhor. Quando eu não assumo a responsabilidade, eu não me conheço melhor, porque eu estou colocando meu olhar todo para cima do outro. Eu observo muito mais o que o outro faz pela minha vida, eu observo muito mais o que o outro contribui na minha vida, e aí eu não observo a minha participação na minha própria vida. Entende isso? Quantas pessoas você conhece que atribuem ao outro a responsabilidade de fazê-la feliz? E pior, né? Na verdade, eu não sei se é pior, mas quantas pessoas você conhece que trazem para si a responsabilidade de fazer o outro feliz? Isso é perigoso, delicado e às vezes perverso, porque a sua felicidade é uma responsabilidade sua. A minha responsabilidade a minha felicidade é uma responsabilidade minha. Mas a nossa responsabilidade é uma responsabilidade nossa. Eu não acredito na ideia de que eu seja responsável pela felicidade da minha filha, por exemplo. Eu sou responsável durante um tempo da vida dela em ajudá-la a descobrir como se tornar feliz. Eu sou responsável durante o período que ela passa pela dependência e codependência a ajudar a despertar nela a busca por essa felicidade. Mas eu não posso ser responsável pela felicidade dela, porque na medida em que eu falte por alguma razão qualquer, como ela vai ser feliz se ela depende de alguém? Entende, turma? Então é um conceito razoavelmente simples de entender, mas muito delicado, muito trabalhoso, muito
como é que eu vou te dizer, muito, não é difícil, eu confesso a você que não vejo isso com dificuldade, eu vejo isso como um trabalho a ser feito, um trabalho a ser realizado, um trabalho a ser construído, um trabalho de construir relações onde de fato um ajude o outro a crescer, né? Se você tem relações onde você não cresce com o outro, avalie se essa relação é uma relação saudável. Mas na medida em que essa relação ajuda as pessoas a serem melhores, essa relação faz total sentido. E aí, eu vou contar aquela mesma história que eu contei numa outra versão. Na versão da vítima, né? Na versão de arrumar o culpado. E aí, como é que você, olha só isso, né? Como é que você é a pessoa que vai determinar se vai haver um vilão, um herói, uma vítima, ou se vai haver um justo. Então, naquele diálogo dos dois homens, se o homem 1 chega e fala assim, opa, e aí, tudo bem? Aí o homem 2, não está nada bem. Aí o homem 1, o que houve? O homem 2, meu chefe me deu uma tremenda bronca. Nesse momento ele se refere ao outro, o chefe. Mas o homem 1 diz, o que aconteceu? O homem 2, eu não levei o relatório que ele havia me pedido e ele soltou os cachorros em cima de mim. Aí o homem 1 toma a pior decisão da vida. Mas o seu chefe não poderia ter feito isso. O que há? Isso é um absurdo. O que você vai fazer? Pronto. O homem 1 acabou de instituir a figura do herói, do vilão e da vítima. O amigo dele, o homem 2, é a vítima. O chefe dele que deu a bronca é o vilão e ele, o homem 1, acaba se tornando, ou querendo se tornar o herói. Esse é um movimento egóico, esse é um movimento egoístico, esse é um movimento perigoso e que não faz ninguém crescer, muito pelo contrário. Estabelece uma relação perversa, aparentemente saudável, mas perversa. Sempre que você salva alguém, você tira desse alguém a condição desse alguém superar seus próprios desafios. E sempre que você ajuda na construção de uma condição para que esse alguém se salve, você então operou um milagre. Na minha leitura, você criou uma condição para que o outro se enchesse de confiança e fosse capaz de construir o seu próprio caminho. Quando, na verdade, quando você salva alguém, você tira desse alguém a condição de se superar. Você dá um recado, eu não confio na sua capacidade de resolver os seus problemas, então eu vou resolver o seu problema para você. E veladamente fica essa condição, e reveladamente fica a condição de que você é bom para mim, quando na verdade você é mal para mim. Você será bom para mim quando você me ajudar a superar os meus próprios problemas, porque o problema é meu e eu preciso aprender a resolver esses problemas. É aí que eu começo um caminho de maturidade emocional. Isso aplaca uma série de relacionamentos entre pais e filhos, entre chefes e colaboradores, entre marido e mulher, entre cônjuges, casais de toda ordem, entre amigos que seja. Entende isso, turma? Muitas vezes isso é visto, né, pela vítima como como é que eu vou dizer, como um momento em que você não me entende, você não me apoia, você só me critica, aí o discurso da vítima vem inflamado, né? E obviamente o nosso trabalho é entender aquilo compassivamente, né? Se colocar no lugar do outro, entender que ainda há uma vítima ali, né? E trabalhar para que essa vítima queira se transformar no justo ou do herói da sua própria história. Há um herói nessa história, mas não o herói do outro, mas o herói de si mesmo. Entende, pessoal? Então esse é o grande desafio, talvez seja um dos grandes desafios e o que eu chamo no livro de um dos pilares, um dos fundamentos do desenvolvimento humano. Uma pessoa que me procura para fazer um trabalho de desenvolvimento humano, uma das questões que eu procuro identificar é quanto que ela assume a responsabilidade pela sua própria vida. Se eu percebo que ela assume responsabilidade pela sua própria vida, a gente faz um trabalho juntos. Eu vou junto com ela onde ela quiser. Mas se eu percebo que ela não assume essa responsabilidade, eu não posso entrar nesse jogo. Eu posso ajudá-la a identificar isso, a perceber isso. E se ela falar, não, Luiz, eu quero sim assumir a responsabilidade da minha vida. Hoje eu não assumo e eu quero assumir. E eu assumo a vontade de querer isso. Aí a gente começa um trabalho
que seja antecipar ou que seja antecedente ao que ela quer resolver na vida dela. Mas o primeiro passo é que ela assuma a responsabilidade na vida dela. Então, pessoal, se você está numa relação, quanto você assume a tua responsabilidade nessa relação? Se você, relação amorosa que seja, se você está numa relação entre chefe e funcionário, entre pai e filho, ou entre filho e pai ou mãe, né? Se você está aqui nessa live, você tem uma relação com o teu pai ou com a tua mãe, e você já tem mais de 18 anos, ou mais de 21, ou você já tem uma idade para assumir responsabilidade, se pergunte, quanto eu estou assumindo a responsabilidade por esse relacionamento? E aí você vai começar a ter respostas de que o resultado desse relacionamento é fruto exclusivo das suas ações. Eu já contei aqui um caso, eu vou contar mais uma vez, só para ilustrar, e vou até colocar isso aqui no desenho, né, de uma amiga, eu acho que eu já contei essa história aqui, né, de uma amiga que eu conheci num curso que eu fui fazer na Califórnia em 2014, 2015, por ali. E aí a gente se conheceu lá, uma amiga muito querida, se tornou uma amiga muito confiável e confiante, nos tornamos meio que irmãos, a gente se trata de maninho aqui, maninho ali, maninha dali e tal. E aí um dia eu saí para correr, ela falou, pô, Luiz, posso correr com você? Pode, claro. E a gente ia correr todos os dias antes da aula. A aula começava às 9 e a gente ia correr lá pelas 7. Aí um dia a gente já um pouco mais confiante um no outro, né, ela confiando um pouco mais em mim, chegou e falou assim para mim, Luiz, eu tenho um irmão e tal, que a gente tem uma relação meio tensa, né, nos últimos anos para cá a gente estabeleceu uma relação meio tensa. E eu queria muito restabelecer essa relação com ele, né, olha só, que legal. Eu queria muito restaurar essa relação com ele. Eu falei, legal, e o que está te impedindo disso? Ela falou, na verdade eu tenho medo. Medo de quê? Ele falou, medo de dele não querer isso. Eu falei, tá, mas você está falando do que ele pode querer ou não. E o que você quer? Não, eu quero restabelecer essa relação com ele, né? Aí ela falou assim, mas olha só, olha que legal que ela falou. Mas Luiz, olha só, você tem que entender, olha só, né? Você tem que entender, isso está no livro, tá, pessoal? Quem já leu o livro já viu essa história lá. Você tem que entender que eu sou 50% responsável pelo relacionamento. E ele é 50% responsável pelo relacionamento também, né? Eu falei, eu entendo isso. Eu e o outro, né? Eu falei, eu entendo isso. Mas se você for 50% responsável pelo relacionamento, aonde você é capaz de chegar? Ela falou, na metade do caminho. Aí eu perguntei, mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar até o meu irmão. Então, se você for responsável por 50% dos seus atos, você não vai conseguir atingir o resultado que você quer. Para você atingir o resultado que você quer, você tem que ser responsável por 100% dos seus atos. E chegar aqui no seu irmão é algo de grande valor ou baixo valor? Ela falou, algo de grande valor. Então o preço é pagável. Você pagaria esse preço? Ela falou, pagaria. E o que te impede? Ela falou, o medo. Qual medo? O medo dele não querer. Portanto, o medo da rejeição. O medo de não ser aceita por ele. Eu falei, esse é o risco que você vai ter que tomar. E aí você vai se conhecer melhor, você vai conhecer melhor a ele, você vai saber de fato a realidade que te cerca, que também é uma característica da liderança. Viver à luz da realidade, não à luz das ilusões. Luiz, mas eu tenho medo. Eu falei, bom, então agora entra o meu papel, de te encorajar, de estar do teu lado na hora que você vai ligar para ele. Então tá, que horas você vai ligar para ele? Ela falou, agora. Eu falei, então liga aí. Aí ela ligou para ele. E no que ela ligou para ele, ele ficou feliz da vida. E eles marcaram, assim que chegasse ao Brasil, assim que ela chegasse ao Brasil, eles combinaram de ir jantar juntos. E depois que jantaram juntos, restauraram a relação, portanto, trabalharam o elemento fundamental para a restauração das relações, que é o perdão, que é o tema da nossa live número 20, no dia 31 de julho, que vai encerrar essa segunda temporada. Isso é um belíssimo exemplo, galera, de assumir a responsabilidade. Ela assumiu 100% a responsabilidade,
ela assumiu integralmente a responsabilidade, ainda que o resultado fosse condicional, dependesse do irmão. Mas ela fez tudo o que estava ao alcance dela. E aí ela pôde viver em paz, ainda que o resultado não fosse o que ela quisesse, mas ela acabou tendo o resultado que ela queria, e o irmão também falou para ela tudo que eu queria, era a gente se aproximar. Só que ela teve a coragem, ela teve o impulso, ela assumiu a responsabilidade. Faz sentido isso, galera? Então pensa nisso. Quanto você está assumindo 100% a responsabilidade, ainda que o resultado seja condicional. Poderia dar aqui vários exemplos de momentos que eu assumi a responsabilidade por coisas cujo resultado foi sensacional, e momentos que eu assumi a responsabilidade por coisas que o resultado não foi tão bom quanto eu gostaria. Mas ao ter um resultado que eu não queria ter, eu boto uma vírgula, aceito aquela condição e sigo em frente em busca do resultado que eu quero ter. Ainda que não seja naquele lugar, naquela atividade, com aquela pessoa, com aquele produto, com aquele serviço. Mas aí eu sigo em frente e não me conformo, apenas aceito e vou em frente diante da minha jornada. Essa é a jornada do herói, o herói de si mesmo, não dos outros. Para o outro a gente é apoio, a gente ajuda, a gente doa, a gente suporta, a gente apoia. Mas o outro tem que ser herói da história dele, enquanto eu sou herói da minha história. E quando os dois heróis se encontram, a gente cria uma condição mais forte de viver bem, de ser feliz e de construir uma relação onde um apoia o outro, e nessa relação vamos crescendo juntos. Ok, galera? Show de bola, maravilhoso, sensacional. É muito gostoso fazer parte disso, é muito enriquecedor contar essas histórias e compartilhar isso com vocês. Por mais que você acredite que eu saiba dessas coisas todas, acredite que eu também estou aprendendo sobre isso. E cada vez que eu conto essas histórias, eu aprendo um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre o outro, um pouco mais sobre o que nos cerca nessa vida, que é uma experiência sensacional. Tá bom? Galera, ótima quarta-feira para vocês. O nosso tema de amanhã é não julgamento, aceitação, um tema muito forte, muito trepidante, que é um outro fundamento do desenvolvimento humano. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por tudo. Obrigado pela presença. Vamos espalhar essas lives para um monte de gente. Estamos crescendo. Estamos aí com já 3.200 pessoas seguindo lá a gente. Vamos em frente, galera. Conto com vocês e podem contar comigo também. Pedidos e compromissos. Beijo, boa jornada, força sempre. Vamos com tudo. Até amanhã. Tchau.